Olá, bem-vindo ao Exumpcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. O Exumpcast é mais um canal de comunicação que tem o objetivo de atender às expectativas de capacitações de curta duração, direcionadas às atividades fim do Ministério Público. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Exumpcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Eu sou Márcio Delfim, coordenador pedagógico da Escola Superior, e hoje nós temos a honra de receber o Dr. Ricardo Prado Pires de Campos, que vai conversar um pouquinho conosco sobre Ministério Público e Justiça Penal Negociada. O Dr. Ricardo é bacharel em Direito pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente preside o MPD, Movimento do Ministério Público Democrático, Associação Nacional de Membros do Ministério Público. Trabalhou no Ministério Público do Estado de São Paulo como promotor e procurador de justiça de 1984 a 2019. Tem experiência na área do direito, com ênfase em direito penal, processual penal e constitucional. Atua como professor, palestrante e comentarista em televisão, rádio e jornais. Dr. Ricardo, primeiramente eu gostaria de agradecê-lo por ter aceitado tão prontamente o nosso convite para participar deste bate-papo. Eu que agradeço, doutor Márcio, é uma honra poder colaborar com a Escola Superior do Ministério Público de Goiás, com o Ministério Público, que é uma instituição pela qual a gente tem muito carinho, muita admiração, né, e pela qual nós trabalhamos muitos anos para construir. Então, eu acho que isso é muito importante e eu acho que a função nossa é essa mesmo, procurar levar aos colegas, né, a experiência que a gente teve, que a gente angariou ao longo da carreira, e também levar para a comunidade, né, a experiência que a gente tem, o conhecimento, né, do direito, do funcionamento da sociedade, e que é muito importante para todas as pessoas, não só para os membros do Ministério Público, embora nossa conversa esteja direcionada em parte para os membros diretamente, mas ela é de interesse da sociedade, sem dúvida alguma. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Doutor Ricardo, eu vou iniciar a nossa conversa te fazendo a seguinte pergunta. A introdução dos acordos de não persecução penal na legislação brasileira, ela configura apenas mais uma mudança legislativa visando o abrandamento das penas, ou ela traz reflexos sobre a forma de atuação e o perfil do Ministério Público? Uma pergunta interessante. Nós temos, na verdade, a nosso ver, uma mudança muito drástica no perfil do Ministério Público, na forma de atuação. Na verdade, não é um corte direto, porque essas coisas vão acontecendo gradativamente. Então, na verdade, é uma escada que você vai subindo e vai permitindo com que, na medida em que você vai subindo, você consiga enxergar mais longe do que você via anteriormente. Então, isso traz um ganho muito grande para a instituição, mas ela acaba realmente marcando um momento de mudança. A gente poderia buscar, na verdade, lá atrás, a Constituição, de uma certa forma, quando previu os juizados de pequenas causas, deu a partida, vamos dizer assim, dessa mudança, certo? Quer dizer, quando você criou um Ministério Público que já não era mais apenas um servidor, apenas um agente com poderes mais restrito apenas à área criminal, quando você ampliou a atuação do Ministério Público, né, com a ação civil, com o inquérito civil, colocando o Ministério Público como guardião dos valores constitucionais, você deu à instituição
um novo perfil completamente diferente daquela que ela tinha quando eu ingressei. Eu ingressei antes da Constituição de 88, eu ingressei em 1984. Então, mas essa mudança, ela, para ser implantada, ela é gradativa. Ela leva muitos anos, né? Nós tivemos aqui a questão, por exemplo, do controle externo da atividade policial, que estava na Constituição. No estado de São Paulo, nós levamos quase 10 ou 15 anos, pelo menos, para implantar o controle externo, né? Eu tive a honra, inclusive, de participar da primeira visita de inspeção numa delegacia de polícia, instaurando exatamente essa questão do controle externo, junto com mais 2 colegas. Foi um marco histórico, mas foram anos depois da Constituição, né? A coisa ficou, né? O texto da lei previu uma coisa e até aquilo realmente começar a acontecer, há um caminho muito grande a ser percorrido. Da mesma forma, essa nova vertente de uma justiça negociada, né? Por que você tem uma mudança drástica? Porque, principalmente na justiça criminal, isso é muito nítido, nós temos uma justiça que é impositiva, né? Quer dizer, o réu é o objeto do processo, embora você diga que ele é um sujeito, né, do processo e tal, ele ainda tem resquícios de ser tratado muitas vezes como objeto, né? Quer dizer, as coisas são impostas, né, sem que se pergunte a ele muitas vezes, né, se aquilo faz sentido ou não, né? Quer dizer, você criou a oportunidade, ó, você pode dar a sua versão sobre os fatos, tá? Mas nós temos um viés, inclusive, que dá pouco crédito para a palavra dos réus, né? Quer dizer, ele é interessado, né? Ele está sendo acusado, quer dizer, ele quer escapar da sanção, então, na verdade, você já o escuta, na verdade, com um viés de não aceitação, certo? Então, isso faz com que a justiça dê realmente, né, principalmente na seara criminal, um tratamento aos acusados de inferioridade, né? Quer dizer, é de cima para baixo, é impositiva, totalmente impositiva. E a justiça negociada muda esse padrão, né? Você vai negociar, quer dizer, a pessoa, na verdade, ela é levada para um outro padrão, um outro tratamento por parte do Estado, né? Onde realmente você vai ter que ouvir o outro lado, né? Ver as suas razões, etc., as suas ponderações, e aí tentar chegar a uma solução intermediária, né? E nós, na verdade, não tínhamos também esse poder, né? Quer dizer, você não dava ao Ministério Público, com a história da doutrina dos direitos indisponíveis, você criava um sistema onde o réu tinha que aceitar tudo. Quer dizer, você tinha nos acordos civis também, você tinha essa situação, você vai fazer um acordo na área ambiental e aí a única coisa que o indivíduo pode fazer é aceitar todas as exigências que o Ministério Público colocar sobre a mesa, né? Então, agora não, quer dizer, você parte para um outro patamar onde você tem alguma margem de negociação, né? Não é uma margem absoluta, não é uma margem ampla, mas você tem uma margem já bastante significativa, aonde isso cria essa condição. Quer dizer, o promotor realmente passa a poder agir como agente político no sentido de tomar decisões importantes. Quer dizer, eu vou conseguir isso e vou abrir mão daquilo, né? Quer dizer, você não vai atingir 100% da pena, né? Quer dizer, até porque você não precisa ter necessariamente 100% da pena como seu objetivo, né? Você pode resolver, às vezes, a situação com uma pena muito mais branda, mais que o indivíduo aceite, né? Que o indivíduo acaba se comprometendo. Porque você tem duas visões muito extremas de direito penal, né? E isso é muito nítido nos profissionais de direito. E a gente precisa sempre ressaltar isso quando a gente trata de questões criminais, né? Você tem uma linha mais rígida, né, de profissionais mais duros que acham que a pena de prisão é a única que funciona e que ela precisa ser forte, que ela precisa ser duradoura e etc.
Mas, normalmente, quando você faz esse discurso, você está pensando nos crimes extremamente graves, você está pensando num homicídio, você está pensando num estupro, você está pensando, né, num latrocínio, quer dizer, uma situação que realmente justifique esse tipo de conduta, né? E você tem um outro grupo de profissionais que busca o contrário, fala, oh, a justiça precisa ser mais humanizada, você precisa tratar melhor as pessoas, né? Ela tem um caráter educacional importante, né? Quer dizer, você precisa, então, convencer o réu de que ele precisa mudar de comportamento, né? Mas quando você está falando disso, você está falando de delitos mais leves, né? Você pode estar falando de um furto, você está falando de um delito contra o patrimônio, de um uso de drogas, você pode estar falando de uma questão doméstica, você tem o problema da violência doméstica, a legislação tirou ela do acordo negocial nesse primeiro momento, né? Mas é uma questão que talvez mais à frente você tenha que rever, porque é um dos aspectos, uma das fontes de violência que a gente tem está dentro da família, certo? Né? E é um dos mecanismos de perpetuação da violência, não é o único, mas é um deles, né? Você tem famílias onde os filhos são tratados muito bem, etc., né? Onde as crianças têm um tratamento por parte dos pais maravilhoso e tal, mas isso não é a realidade de toda a população, né? Nós sabemos, né, quem já trabalhou, né, nessa área, na área de infância e tal, sabe muito bem que existem muitas famílias que são problemáticas, entendeu? Né? Que o tratamento das crianças é violento, né? E isso precisa ser contido, certo? Agora, você prende o pai da criança e aí você deixa a criança sem ter onde morar, sem ter o que comer, entendeu? Quer dizer, é um problema complexo. Então, você precisa entrar realmente, ouvir as pessoas envolvidas, né? Quer dizer, não ouvir só o réu. Nós temos a colega defendendo uma participação maior da vítima nos processos, quer dizer, você precisa ouvir as vítimas, entendeu? Né? Para poder construir essa história toda, né? E criar uma solução que atenda aos anseios da sociedade, quer dizer, que limite, que faça com que aquela agressão cesse, né? Com que a solução do problema possa ser atingida, sem que necessariamente você tenha que prender o indivíduo, né? A pena de prisão ela tem que ficar, de uma certa forma, às vezes, como uma garantia de cumprimento. Eu acho que ela tende a caminhar para isso. Como, por exemplo, nós fizemos hoje com a prisão preventiva. O legislador acabou criando uma série de requisitos de penas, de medidas cautelares alternativas que devem ser aplicadas antes de você usar a prisão preventiva. Mas a prisão preventiva fica, né, se o indivíduo não cumprir as outras medidas, certo? Então, isso é fundamental. A pena privativa de liberdade e a prisão preventiva devem ter esse caráter, né, de garantir o funcionamento do sistema, né? Porque se o sujeito descumprir e não acontecer nada, aí realmente vira bagunça, certo? Então, é preciso que você tenha, em último grau, um sistema impositivo, mas a humanização, né, das relações sociais implica hoje que você tente fazer primeiro uma solução de comum acordo, né, que atenda a visão da sociedade, que atenda a visão do Estado, mas que não suprima totalmente, às vezes, a visão do indivíduo, da pessoa que está sendo acusada. Então, isso é uma mudança muito significativa, é uma mudança estrutural, não será fácil, levará anos para ser implantada de forma muito efetiva, porque você precisa de mudança de cultura das pessoas que exercem a justiça, né? Quer dizer, o Ministério Público precisa refletir muito sobre isso, debater muito sobre isso para encontrar os melhores caminhos, os melhores meios, mas eu tenho a impressão que é um grande avanço. Eu vejo com muito bons olhos essa mudança, embora reconheça que trará novos desafios. Perfeito, doutor Ricardo. Maravilha. O segundo questionamento que eu queria colocar aqui para o senhor é o seguinte: como conciliar
os novos acordos com princípios consagrados do processo penal brasileiro, como, por exemplo, da obrigatoriedade da ação penal, da indisponibilidade da ação e do indúbio pro società, vigente no momento da denúncia. Márcio, são dramas difíceis de serem solucionados, mas nós teremos que encontrar as soluções. Eu acho que você tem uma mudança nessa mudança de paradigma, realmente você caminha para um novo patamar, né? Eu acho que o princípio da obrigatoriedade da ação penal está sendo substituído pela discricionariedade regrada, né? Que é uma expressão já usada lá atrás pela professora Ada Pellegrini-Nover, né? No sentido de que o Estado não seja obrigado a, em todo e qualquer caso, fazer o processo, né? E aí você incumbe um agente público importante, né, um agente político, que é o Ministério Público, de selecionar os casos que terão que ser processados e aqueles que podem ser resolvidos de uma forma alternativa. Então, o acordo dá essa possibilidade. Nós tínhamos na lei, né, a outra proposta também de abranger, inclusive, os crimes violentos, né, a plea bargain, mas aí com um acordo para a pena privativa de liberdade, que não passou, o Congresso ainda não autorizou. Eu acredito que isso é um debate que virá mais à frente, mas vai depender exatamente de como vai funcionar os acordos de não persecução penal, né? Quer dizer, é mais uma experiência. Nós já tivemos a primeira do juizado de pequenas causas, funcionou razoavelmente bem. Nem todos os problemas ainda estão resolvidos, mas o sistema funciona. E agora nós temos essa nova etapa, com uma abrangência bem maior, porque a quantidade de crimes abrangidos pelo acordo de não persecução penal é bastante significativa, né? Principalmente na área patrimonial, onde você tem uma quantidade de ilícitos muito grande. Você vai ter a discussão aí da questão da aplicação nas questões de entorpecente, que vai ser uma questão, que me parece, de um debate muito sério pela frente, né? Porque é aquilo que eu disse, você tem uma parte dos profissionais entendendo que isso não se aplicaria, porque crime hediondo e a pena vedaria isso. A Constituição, na verdade, trata o tráfico como um problema muito sério, de uma forma muito rígida, e você tem uma tendência da jurisprudência já de vários anos, cabeçada pelo Supremo Tribunal Federal, de distinguir os grandes, né, os grandes casos de tráfico, entendeu? Do tráfico menor, entendeu? Né? Do tráfico que você poderia tentar solucionar com uma outra forma, né? E nós tivemos as decisões do Supremo, né, permitindo liberdade provisória para o tráfico privilegiado, permitindo penas alternativas, né? Então, e inclusive depois descaracterizando a própria hediondez, né, nessa hipótese do criminoso primário e etc. Então, essa é uma discussão que nós traremos. O tráfico de drogas é outro problema seríssimo, né? Nós mencionamos da questão da violência dentro da família, que acho que é um problema sério da modernidade. Eu acho que a gente não resolve o problema da violência enquanto a gente não resolver o problema da violência dentro das casas, né, dentro das famílias, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu me lembro de ter atendido, logo no começo da carreira, uma mulher que veio me procurar, que tinha 5 filhos, era uma escadinha, ela não trabalhava, porque ela tinha que cuidar das crianças, e que tinha sido espancada pelo marido e tinha medo de voltar para casa. Né? Quer dizer, isso é um problema seríssimo. Quer dizer, como é que você faz? Entendeu? Né? Quer dizer, são 5 crianças, entendeu? Todas dependentes, né, da renda do agressor. Então, quer dizer, isso é um problema muito sério. Então, a sociedade precisa se envolver nisso. A droga é outra, né? A questão das drogas é outra. Você teve uma política nos anos 80, 90, capitaneada, inclusive, pelos Estados Unidos, entendeu? De guerra às drogas, né? E isso entrou na nossa Constituição, certo? Essa ideia de que o traficante tinha que ser eliminado,
né, de que você conseguiria acabar com as plantações, que você conseguiria acabar com o comércio de drogas. E a gente viu que isso não funcionou, né, na verdade, né? Quer dizer, você tem essa luta incessante, mas a questão das drogas é altamente rentável, né? Então as pessoas se dispõem a correr o risco de serem presas para fazer dinheiro nesse negócio. Você vê jovens morrendo, né, por causa disso, entendeu? Porque, na verdade, isso criou uma forma de ascensão social para quem não tem instrução, para quem não tem outra condição de vida, certo? Então, quer dizer, é outro problema estruturante da sociedade moderna, né? E você precisa criar alternativas, certo? E os presídios encheram de uma forma impressionante, né? Aqui no estado de São Paulo foram construídos mais de uma centena de presídios novos nos últimos 20, 30 anos, né? As pessoas às vezes não se dão conta disso, né? Você tirou aquilo que era um departamento da Secretaria de Segurança e transformou numa Secretaria de Estado, porque o orçamento dessa Secretaria de Estado hoje é maior do que muitas outras secretarias, né? A Secretaria de Assuntos Penitenciários aqui tem um orçamento fantástico, né? É um dinheiro que você está gastando com o quê? Para prender pessoas, para tentar controlar pessoas que, na verdade, fizeram o quê? Entendeu? Né? Não tinham uma opção de vida, não tem estudo, né? Acharam o emprego mais simples que tem, embora corressem o risco de ser preso, certo? E você continua achando, quer dizer, porque você prende uma, vem outra, você prende uma, vem outra. Eu fiz uma vez uma visita na delegacia de narcóticos, delegacia especializada em narcóticos em São Paulo, e o delegado mostrou para mim o caderno que ele tinha de denúncias que eles recebiam da população, certo? Ele tinha uma telefonista atendendo e anotando as denúncias, e aquilo era uma a cada minuto, uma a cada minuto. Falou, doutor, eu não tenho condição de ir atrás de tudo, certo? Ele falou, você prende depois da segunda, terceira ligação, a gente manda uma equipe lá, entendeu, né? Certo? Você está incomodando demais, vamos lá tentar resolver. Ele falou, aí você prende o sujeito, o traficante. No dia seguinte, a boca está aberta com o irmão do traficante. Você vai lá e prende o irmão do traficante. Aí, no outro dia, está a namorada do traficante. Você prende a namorada do traficante. No outro dia, está a mãe do traficante. Entendeu? Quer dizer, então, é uma luta incessante. Quer dizer, você não pode permitir a droga? Não, não pode, não deve. Entendeu? Né? É um problema seríssimo para a saúde, mas é um problema econômico. Você precisa desestimular o ganho, né? Você precisa tomar a droga, você precisa tomar o dinheiro, você precisa, né? Você precisa confiscar os bens, etc., de forma que isso não compense, né? A conduta não pode compensar. Quando o crime compensa, você vai ter gente disposto a fazê-lo, né? Ele não pode compensar. Então, você tem que... mas é um problema, na verdade, mais do que um problema de saúde pública, virou um crime financeiro, virou um crime econômico, certo? Crime financeiro você tem que combater com instrumentos de finanças, né? Você tem que ir atrás de dinheiro, você tem que abranger esse tipo de situação. Isso é uma parte importante do combate. Então, com o pequeno traficante, talvez você possa fazer um acordo, entendeu? Né? Ele perde as drogas, ele perde lá o lucro que ele teve com aquilo, entendeu? Né? Ele perde eventualmente o carro que ele estava transportando as drogas ou o celular, etc. e tal, certo? E vai criar para ele outro problema econômico, certo? Ele vai de novo? Bom, se ele for de novo, aí você já não pode dar um segundo acordo. Aí ele já não permite, entendeu? Aí você tem que processar e ele vai para uma pena mais dura, certo? Mas você está dando pelo menos uma oportunidade para ele, entendeu? Conversa com o indivíduo, entendeu? Né? Vê as condições dele, né? Você vai ter que sentir, porque a lei prevê a possibilidade de você negar o acordo se o criminoso for reincidente, se ele for habitual, e etc. e tal. Então, quer dizer, a legislação prevê que o promotor possa se recusar quando perceber que aquilo não vai ter nenhum efeito, né? Agora, quando você percebe que é um garoto que está começando, que ainda não está completamente perdido ou que tem uma chance de se recuperar e etc., você pode tentar conversar e tentar fazer um acordo, né? Nós tivemos, aliás, recente, uma decisão do ministro Rogério Schetti, né,
que causou um certo debate dentro do Ministério Público por conta disso, porque exatamente o promotor foi até o STJ querendo uma condenação por tráfico de drogas de um indivíduo que estava com 6 papelotes de cocaína, pesando 1,5 grama, certo? O promotor se convenceu de que aquilo era um caso de tráfico, né? E houve desclassificação, depois, no fim, o promotor recorreu, o tribunal acabou condenando como tráfico, entendeu? Com N anos de prisão, entendeu, né? As penas do crime de tráfico normalmente são pesadas, né? E aí depois o ministro acabou desclassificando novamente, entendeu? E liberando o indivíduo. Então, por quê, na verdade? Porque você tem um outro problema, né? Presídio é barril de pólvora, certo? O presídio é barril de pólvora, quer dizer, quanto mais eles crescerem, mais gasto o Estado tem, mais a sociedade vai ter que pagar, certo? E para manter um sistema que é outro gerador de violência, né? As pessoas precisam ter. Nós vimos isso com o fortalecimento das organizações criminosas. Nós não tínhamos um crime organizado tão forte como nós passamos a ter depois que nós aumentamos o número de presídios, né? A partir do momento que a população carcerária começou a crescer, as organizações criminosas cresceram junto, certo? Então, quer dizer, você precisa repensar o sistema, certo? Em alguns casos é preciso prender? Tem. Porque você tem indivíduos violentos, você tem homicidas contumazes, entendeu? Tem alguns casos que você precisa prender? Tem. Mas você tem que restringir isso o quanto você puder, né? E a droga se transformou no principal problema criminal do país, né? Quer dizer, hoje é o maior índice de indivíduos presos por causa do tráfico de drogas. E não vai parar, né? Enquanto compensar financeiramente, você não para isso, certo? Então, mas esse é um debate que o Ministério Público terá que fazer, né? Quer dizer, o Ministério Público é hoje, em grande parte, um corresponsável pela política de segurança pública. Na verdade, não deveríamos, né? O Ministério Público, estrategicamente, ele está dentro dos órgãos da justiça e ele deveria, na verdade, ser o fiel exigir o cumprimento da lei, tá? Inclusive por parte do Estado, inclusive por parte das corporações policiais, né? Então, quer dizer, o Ministério Público tem esse papel que é fundamental, que é importante, né? Nós estamos, inclusive, no controle externo da atividade policial hoje, quer dizer, então, o Ministério Público não pode fugir, né, desse seu perfil de ser o fiscal da legislação, entendeu? E de estar vinculado à legislação, principalmente à Constituição brasileira, né? Eu acho que isso é fundamental. E você está criando um novo mecanismo, mas nós temos uma função, na verdade, também em área de segurança pública, entendeu? Que é uma função que, na verdade, seria do Poder Executivo, através das suas secretarias, né? Hoje nós temos um Ministério também da Segurança, mas a gente vê que o Ministério Público acaba atuando também um pouco nessa área, porque segurança pública não deixa de ser um direito da população, né? Que cabe também ao Ministério Público resguardar. Então, eu acho que isso é muito importante. Nós não podemos ser realmente aquilo que o ministro falou, né, meros despachantes perante o Poder Judiciário, de pegar todo e qualquer caso que a polícia levanta, a gente tem que levar até o juiz, né? Mas a gente tem que ter esse poder exatamente de fazer essa distinção dos casos que realmente são importantes, que merecem ser levados até o judiciário, e aqueles que dá para criar uma outra solução. Então, o acordo vem no sentido de dar ao Ministério Público esse poder de poder fazer essa triagem e poder fazer essa escolha. Eu acho que isso é importante, que os colegas realmente assumam o papel, né? Assumam a responsabilidade, porque isso exige coragem, né? De você tomar decisões, de você enfrentar, às vezes, posicionamentos que são, em determinado momento, dominantes, né? Para criar algo novo. A novidade incomoda, certo? A novidade incomoda, as pessoas têm resistência, mas é preciso discutir isso, sim, e o Ministério Público não pode fugir desse debate, certo? O Ministério Público é uma função, é uma instituição importantíssima hoje dentro do organograma do Estado brasileiro, né? Nós temos uma configuração ímpar em relação, inclusive, aos outros países,
mas isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Perfeito, doutor Ricardo. Realmente são temas bastante instigantes aí que vão demandar um período, acho que significativo, para poder maturar, né, uma nova postura por parte do MP. Maravilhoso. Doutor Ricardo, uma terceira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Na sua opinião, quais as principais polêmicas e dificuldades criadas pelo novo Instituto? Elas são muitas, né? Elas são muitas. Você tem sempre um período significativo de implantação de um novo sistema que geram muitas dúvidas. Algumas, na verdade, nós já tivemos quando a implantação de novidades anteriores. E me parece que já não tem mais muito sentido você continuar debatendo isso novamente, mas ela surge, né? Então, por exemplo, uma delas é a questão da retroatividade do Instituto, né? Quer dizer, a norma de processo penal, ela, de regra, ela é vigente a partir daquele momento e ela se aplica ao futuro, né? De regra, ela não deve retroagir. Isso é um ponto pacífico, tá na lei, entendeu, né? Então, seria uma questão aparentemente simples. Mas, como tudo no direito, né? Não é uma regra só, não é um dispositivo só que você tem que aplicar, né? O professor Karl Hensch, da Alemanha, trazia muito isso na questão dele da interpretação das normas jurídicas, dizendo que a legislação ela é um retalho, né, que tem dispositivos em diversos lugares, entendeu? Completamente recortada e que você precisa, o intérprete tem que montar antes de interpretar. Então, você precisa olhar outros dispositivos, né, que acabam também tendo correlação com aquele fato para poder fazer a interpretação. E você tem o quê? O Código Penal manda retroagir toda a norma que for benéfica, certo? Quer dizer, se tiver conteúdo material, ela tem que retroagir, certo? E, embora você esteja criando um procedimento novo, você tem uma causa de distinção de punibilidade nova, que é a matéria de direito penal, certo? Quer dizer, quando você tem uma nova forma de extinção de punibilidade que dá ao réu a possibilidade de não ter que cumprir pena, certo? Quer dizer, é uma vantagem, né, na área penal, não só processual, mas na área penal, significativa. E isso tem que retroagir, certo? Então, você acaba tendo, pelo menos nesse momento, né, temporal, onde você pegou casos em andamento, você vai acabar tendo uma interpretação dos tribunais no sentido de que o Instituto deve ser aplicado de forma a abranger os casos que estavam em andamento. Quer dizer, por um determinado período você terá isso, entendeu? Até depois que a situação passe a se sedimentar, você tenha dado essa oportunidade, na verdade, para os réus, pelo menos dos processos em andamento, né? Você não vai retroagir para aqueles casos que você tem trânsito em julgado, etc. Tá? Né? Mas para aqueles casos que você ainda não tem, né? Você não tem decisão definitiva, que ainda estiver em curso, eu acredito que a tendência seja os tribunais acabarem concedendo, apesar do posicionamento de muitos membros do Ministério Público no sentido contrário, né? Eu vi, inclusive, um trabalho brilhante de alguns colegas que trabalham no setor de recursos extraordinários especiais aqui, o Pedro Demercian, que é, inclusive, professor da PUC, e o Jorge Maluli, no sentido de que não, de que você tem que aplicar apenas aos casos em que não tem ação penal ainda instaurada, certo? Mas eu acredito que a tese venha a ser inglória, né? Nós já tivemos essa discussão em tempos anteriores e o resultado não foi favorável, né? O resultado foi no sentido de você ter uma amplitude maior e realmente permitir esses casos, né? E aí viram outras, né? Nós mencionamos já a questão se isso poderá ser aplicável ou não aos casos do pequeno tráfico, né? Do tráfico privilegiado ou não, entendeu, né? E aí nós vamos
para uma quantidade muito significativa de polêmicas que ainda surgirão, com certeza. Doutor Ricardo, nós poderíamos ficar aqui por horas conversando a respeito desse tema extremamente relevante. Mas, infelizmente, por uma questão de limitação temporal do nosso podcast, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Diante das mudanças no perfil de atuação do Ministério Público, na sua opinião, quais as novas habilidades que serão exigidas dos membros da instituição? Você tem uma questão de desenvolvimento histórico que me parece importante de compreender. O Ministério Público, originalmente, era uma atividade muito pessoal, muito individual, né? E nós, gradativamente, estamos caminhando para atividades em grupo, né? Nós já temos os GAECos, nós já tivemos os grupos de meio ambiente, né? Nós tivemos, recentemente, no MP Federal, as forças-tarefas, né? Eu acho que isso é uma tendência, a gente sair, principalmente nos grandes processos, nos grandes casos, entendeu? Né? Nos casos corriqueiros do dia a dia, nos casos menores, você ainda vai ter decisões mais individuais, apenas do promotor ou da promotora, né, que estiver com o caso em andamento, né? Então, nos casos dos acordos, como eles, nesse momento, eles abrangem uma criminalidade teoricamente menor, porque você pode ter acordo aí em questão de corrupção, aí nós teremos uma outra polêmica, entendeu? Né? A questão porque você vai ter a parte cível também, né? Da reparação do dano, você tem a questão da improbidade, entendeu? Né? Você terá um tema amplo aí, né? Então, você vai ter que o quê? Você tem que partir para os casos maiores, para os casos de maior complexidade, você tem que partir por atuações conjuntas, né? Com vários membros atuando, até porque o conhecimento jurídico, o conhecimento da sociedade, ele evoluiu muito, né? Os profissionais do século XIX, do século XVIII, da época do iluminismo, eles tinham uma cultura muito ampla, né? Quer dizer, eles conheciam direito, né? Você pega um Rui Barbosa, por exemplo, ele conhece direito, sim, ele conhece direito, mas ele conhece história, ele conhece filosofia, ele conhece sociologia, entendeu, né? Quer dizer, eles conheciam, mas o conhecimento era muito menor, né? Então, você tinha a condição de fazer, né? Se aprofundar em vários temas. Hoje, com o desenvolvimento que você vê um alto grau de especialização, né? Você vê, hoje você não divide mais o direito só, por exemplo, direito civil de um lado, direito penal do outro lado, né? Você pega o direito civil, você tem, não, é profissional da área de família, né? Profissional da área do meio ambiente, e aí você vai seccionando completamente as disciplinas de forma que as especializações são cada vez mais específicas, né? Então, você cada vez se aprofunda mais sobre um tema, sobre uma parte menor, né? Por quê? Porque essa parte, na verdade, ela não é mais tão menor, ela cresceu muito, né? O conhecimento sobre ela cresceu muito e ela acaba, na verdade, ganhando autonomia, certo? E aí, quando você tem um problema mais complexo, que abrange várias áreas, você acaba tendo que unir vários profissionais. Eu tive a oportunidade de trabalhar num GAECO, né? Foi uma experiência incrível, né? Eu gosto muito de trabalhar em grupo, acho que é importantíssimo. Você dilui um pouco a responsabilidade, porque você passa a ter outras visões, né, sobre o problema. E eu acho que isso é muito importante. Quer dizer, o Ministério Público precisa criar essas condições de você ter vários profissionais trabalhando, às vezes, no mesmo caso. É óbvio que precisa ser casos importantes para justificar isso, porque você tem sempre as limitações de recursos públicos que tem que ser levado em conta, né? E isso, inclusive, engrandece os colegas, entendeu? Né? Você te obrigar a conviver com outro colega, entendeu? Ouvir o outro colega, entendeu? Né? Ouvir a outra posição faz com que você reflita, com que você evolua, né?
porque senão você corre o risco de ficar também preso só no seu mundinho, né? O risco da atividade isolada, da atividade individual, é a pessoa ficar presa só com as suas verdades, né? E aí você não se confronta com a verdade do outro, né? Então, eu acho que isso é muito importante, isso exige também uma mudança dos colegas, uma mudança da instituição, porque você precisa realmente ter essa questão. Acho que o Ministério Público já evoluiu bastante nisso, né? Eu tenho a impressão que isso já está, de uma certa forma, sendo incorporado, a quantidade de colegas que já tiveram experiência de trabalho em conjunto, né? Em grupos de atuação, me parece que hoje já é um número bem considerável, né? Mas você ainda tem uma tendência, às vezes, de ter um grupo que trabalha assim e outro grupo que trabalha apenas individualmente. Então, você precisa mesclar um pouco isso, entendeu? De forma que todos os profissionais, de uma certa forma, tenham essa possibilidade também, né? Quer dizer, as coisas estão mudando muito rápido, não, doutor Márcio? A evolução do conhecimento é muito significativa. As mudanças legislativas a cada dia, né? Cada dia tem lei nova, certo? Quer dizer, então, se você não tiver em grupo, se você não tiver vários profissionais acompanhando, você não consegue captar essa evolução toda, né? Porque isso exige muito trabalho, muita dedicação, né? Que eu tenho certeza que os profissionais do Ministério Público têm. Em sua grande maioria, nós temos profissionais altamente dedicados, altamente qualificados, né? Mas o desafio posto ao Ministério Público é um desafio muito grande, entendeu? E que exige um trabalho conjunto para que a gente possa dar conta disso. Maravilhoso, doutor Ricardo, maravilhoso. Eu queria, para a gente finalizar aqui, em nome da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás, queria agradecê-lo mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e por ter esclarecido alguns aspectos relevantíssimos acerca dos acordos de não persecução penal. Muito obrigado de coração. Eu é que agradeço a oportunidade de poder conversar com os colegas do Ministério Público de Goiás e do Brasil através da Escola Superior do Ministério Público de Goiás. Muito obrigado, foi uma honra, um prazer muito grande. E antes da gente encerrar, eu registro aqui um recadinho básico que eu sempre costumo deixar para os nossos ouvintes. Fiquem atentos à página da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás para acompanhar os próximos episódios do ExumpCast. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Finalizamos aqui mais um episódio do ExumpCast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Não perca nossas próximas postagens.